O jornal de hoje traz uma história de sucesso que teve êxito no seu propósito. Ao olho humano, parecia uma história trágica, mas o fim dessa história foi surpreendente, porque havia sobre a vida deste uma proteção, havia um agir sobrenatural. Assim também será na minha vida e na sua, se perseverarmos até o fim. Poxa, José, seu currículo é muito bom. Veio de uma família tão próspera, uma família bem-sucedida. E você tem muita experiência em administrar. Em todos os lugares que você passou, prosperou com as suas mãos. Claro, José, que eu escolheria você. Foi assim, irmãos? Não foi pelo currículo de José, mas foi Deus, e você verá na palavra. Então, preocupação, inquietação, a busca desenfreada por ter, conquistar, assim nos diz o Senhor: confia que eu, Senhor, estou no controle da tua vida, que eu, o Senhor, o teu Deus e o teu Pai, é quem farei o sonho se realizar. A palavra de Deus, ela vem nos dizer, os céus vêm nos falar no jornal de hoje sobre essa história com êxito, com propósito. E você vê que Deus começa a história dando um sonho. Como é que Deus dá um sonho e a vista humana daquelas pessoas não irá se realizar? Porque no meio, na trajetória, no caminho, coisas inesperadas aconteceram. E Deus te entregou um sonho. Deus gerou algo dentro de você através do seu espírito, como gerou também em Maria. A obra é do Espírito Santo. Então, o Gênesis 41 vem dizer para mim e para você: primeiro José sonhou o sonho que eu dei. Primeiro, o meu espírito gerou em você a minha vontade, o meu desejo, o meu querer, diz o Senhor. Mas agora, aquele que não realiza o plano, o homem não vai, diz o Senhor, realizar o meu plano na tua vida. Ele vai cooperar. Ele vai participar. Então você vai entender que a palavra de Deus, em Gênesis 41, ela começa dizendo, não é? Ao final de 2 anos completo, no final do processo, diz o Senhor, os céus se movimentou para a realização, para concretizar o sonho, o projeto, a ideia, a empresa que eu, o Senhor, dei a você, que os céus deu a você. Porque antes de chegar ao ventre, antes da criação de todas as coisas, eu, Senhor, já te conhecia. Façamos, Pai, Filho e Espírito Santo. O meu Espírito que está em vós conhece o meu plano, ouve a minha voz e anuncia para vocês o que eu, o Senhor, irei realizar. O meu Espírito traz discernimento, traz compreensão para a tua história, para onde estás, para a tua habitação. Sim, a palavra de Deus diz que ao final de 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Quem deu um sonho a Faraó? Deus. Quem deu um sonho a José? Deus. Então primeiro Deus falou para José e agora Deus. Ao final do processo, ao final do tempo determinado, no tempo da realização, agora começa o desenrolar de Deus deste sonho. Então Deus revela para Faraó o seu plano,
o que ele vai fazer. E o próprio José, você lendo o texto, fala com a sua boca, com as suas palavras, dizendo que ele sonhou 2 vezes, porque Deus já havia decidido e tem pressa em realizá-lo. Então ali, Deus revela a quem participaria do plano. E você verá o que fez Faraó escolher José. Não foi o network dele. Na questão de que José, ele não buscava network, ele se relacionava. Ele vivia o dia a dia, porque aqueles que precisavam ver José, Deus enviou para próximo de José, para a realização de um sonho de Deus, a qual ele entregou para José. Então, quando estávamos no ventre da nossa mãe, nem os nossos pais, muitas vezes, porque há situações em que os céus revelam para os pais, mas há situações em que Deus esconde dos pais. Mas no tempo certo, os pais descobrirão que carregou em seu ventre projetos grandes de Deus, projeto enorme dos céus, projeto de salvação dos céus, projetos de libertação dos céus. Propósito, sentido, êxito terão na vida dos seus filhos, terá na vida sua, porque Deus gerou você no ventre para um propósito. Deus gerou você no ventre para um propósito. Então confia, então espera, continua com a tua expectativa em mim. E ele não foi buscar network, não foi porque ele era da família de Jacó, não foi porque tudo que ele fez, as experiências que ele teve êxito e sucesso. Você verá comigo o que vai sair da boca de Faraó. Porque Faraó olha para José e ele vê um homem. Lá na província, lá onde o Faraó estava, existiam outros homens. Homem fala da nossa humanidade. Somos humanos, mas algo tinha diferente em José. Algo que brilhava, algo que encandecia, algo que vinha dos céus. E não é sobre a nossa capacidade humana, não é sobre nós, mas o Espírito dele em nós, os frutos do Espírito dele em nós, os dons que é do Espírito Santo de Deus, daquele que está aqui neste mundo, porque o Pai enviou para realizar a obra que é de Deus. Então o próprio Faraó abre a sua boca e ele diz, lá no verso 37, e a coisa foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos, porque aquele, diz o Senhor, que falava na boca de José era o meu espírito. A palavra de Deus diz que diante das autoridades o Espírito de Deus dirá o que nós iremos falar. Então nós, perante as pessoas que não conhecem as coisas sobrenaturais de Deus e que não creem, parecemos inteligentes, sábios, mas é o favor de Deus, é a presença maravilhosa do seu Espírito. Quão grandioso é, quão incrível é, quão poderoso é o que Deus ele depositou, colocou, mora em você. É o seu Espírito, é o seu Espírito Santo. Ele está nesta casa, neste corpo que o próprio Deus deu e formou no ventre da sua mãe. É casa, é morada. Então o Faraó diz, no verso 38, e Faraó disse aos seus servos, acharemos alguém como este, um homem. Então o Faraó viu um homem em que está o Espírito de Deus. Não. Ele viu um homem. Na província dele tinha homens, mas ele viu que este homem era diferente, que nele está o Espírito de Deus. E ele reconhece algo.
E Faraó disse a José: visto que Deus te mostrou tudo isso, e Deus mostrou a José como? Revelando através do Espírito Santo dele, que está em José, e que o próprio Faraó viu, percebeu que ele era homem, mas que nele está o Espírito de Deus. Então, ele diz: não há ninguém tão prudente e sábio como tu és. Tem algumas versões que falam ajuizado e sábio, ou seja, na sua tradução, prudente ou ajuizado, alguém que tem compreensão, discernimento aqui na mente. É quando o seu cérebro, ele consegue compreender, entender a mensagem, interpretar a mensagem. Mas quem deu isso? O Espírito Santo de Deus. Não foi a humanidade de José, foi o Espírito excelente de Deus que estava na sua vida. Então, e sábio, a questão de habilidade para administrar, habilidade na guerra como tinha Davi. Então é o Espírito, é a unção de Deus, é o que Deus deposita na minha vida e na sua, é os dons do Espírito. E José tinha consciência disso. Então no Jornal dos Céus hoje, essa história de êxito, de propósito, José tinha consciência. Porque quando o próprio Faraó o chama, fala com ele, José diz: olha as palavras de José. Verso 16: não está em mim. Deus dará a Faraó uma resposta de paz. Porque Faraó disse para ele que sonhou um sonho e que não havia ninguém para interpretar. Porque há questões que é os céus que revela, que os céus traz compreensão, discernimento, entendimento, percepção da mensagem para nós. Assim como ele fez na vida de Daniel. Assim como o anjo falou após a ressurreição de Jesus, que ele havia dito que iria ressuscitar, mas a palavra dizia que eles ainda não entendiam. Mas passaram a entender toda a palavra quando se cumpriu. Como José passou a entender todo o sonho que Deus entregou a ele, toda a palavra que Deus liberou sobre a vida dele, todo o processo que Deus liberou sobre a vida dele. E quando José não entendia, Lilian, e quando José não compreendia, Lilian, o que José fez? Ele manteve a integridade do seu coração, do seu cérebro. Ele não deixou contaminar com o pecado, com a desobediência, mas ele continuou caminhando, confiando em Deus, sendo fiel a Deus, mesmo chorando, mesmo não entendendo, mesmo estando triste, mesmo tendo sofrido. E mesmo ele desejando, ele querendo, tanto é que ele não entendia que o propósito era lá, que quando ele fala para o copeiro, lembrar dele e falar dele para alguém. Então o Senhor diz agora, quentinho dos céus, que há pessoas que desejam ser lembrados, que acham que é os humanos que irão ajudá-las, que irão tirá-las dessas situações, que irão fazer com que elas voltem para o lugar de antes. Mas é eu, Senhor, que vou te tirar dessa situação, que vou te tirar dessa prisão. É o que o Senhor traz na história, na notícia do jornal de hoje. Essa notícia é boa, essa notícia é agradável e essa notícia é perfeita, porque ele perseverou e foi fiel até o fim, mesmo sem entender. Ele amou mais a Deus do que a própria vida. Porque se ele amasse a própria vida, ele ia relutar contra tudo que estava acontecendo, mas ele aceitou e permaneceu confiando. Então, o faraó diz para ele: e eu ouvi dizer de ti que tu podes entender um sonho e interpretá-lo. Então lá ninguém conseguia compreender e discernir aquilo que foi revelado ao faraó. Mas José discerniu o sonho, porque ele disse que Deus é quem daria.
Então, aqui, como nós já tínhamos de ler, Deus dará a Faraó uma resposta de paz. Então, nós devemos ter esse pensamento, que somos humanos, para não nos elevarmos. Para não nos elevarmos. Sabe? Estava diante daqueles, Jesus, o Filho de Deus. A pessoa que eles liam a palavra. Mas os seus cérebros não compreenderam, não discerniram. Por quê? Porque estavam duros, ou seja, eles não deixaram uma nova informação entrar e gerar mudanças e renovar pensamentos. Então eles estavam cegos, porque eles estavam vendo, mas eles não estavam compreendendo, discernindo com a sua mente, discernindo com o seu cérebro. Não estavam entendendo que quem estava diante dele era o próprio Filho de Deus. Porque decidiram pensar da maneira própria, raciocinar da maneira própria, compreender na sua própria sabedoria. E nós não devemos confiar na nossa própria sabedoria, mas aguardar que os céus nos revelem, aguardar que o Espírito Santo de Deus traga a mensagem. Não iremos limitar o Espírito Santo de Deus. Quanto tempo ele vai falar e o que ele vai falar? Ele vai falar. Porque eu e você estamos na terra. Eu e você somos limitados. Mas o Espírito Santo de Deus não é. Ele fala o que ele ouve do Pai e anuncia para nós. Então, o Pai me traz hoje aqui para dizer para mim e para você. José, ele foi escolhido. Por quê? Favor de Deus, o Espírito Santo de Deus estava visto na vida de José. Então, o faraó, ele deu um anel a José. Anel lembra muito de formatura. E tem pessoas, diz o Senhor, os céus diz, que irão concluir a sua graduação. E é Deus que está te dando esse anel. Ele pode estar usando uma faculdade, ele pode estar ajudando, colocando alguém que participou de um plano com você, mas é Deus quem está fazendo. Porque Deus revelou o sonho a quem? A Faraó. Faraó viu que Deus deu a interpretação e o conhecimento a José. E por isso o escolheu. Você não vê Faraó escolhendo José, dizendo que escolheu por causa do histórico dele na casa de Potifar, o histórico dele na prisão. Não. O Espírito Santo de Deus é visto na vida dele. E o Espírito Santo de Deus revela o plano de Deus para mim e para você. O propósito. Os céus revelam para mim e para você. Então Deus vai colocar como um ato profético. É Deus que vai te dar esse canudo, que vai colocar esse anel de formatura em você. Então ele já te formou. Essa vida toda, ele te deu inteligência, uma capacidade, uma habilidade que você, porque existem vários tipos de inteligência. Para termos compreensão dessa palavra todos, vamos dizer que Deus te deu uma inteligência musical. Se você esconder esse dom, ele fica lá. Mas se você o praticar, fizer uma aula de música, então esse dom, com a prática, com o exercício, ele vai crescer, ele vai amadurecer. E Deus já está fazendo isso em toda a tua vida. Olha para a tua história. Pede discernimento e compreensão ao Espírito Santo, porque é isso que nos dirige a palavra de Deus. Ele já te deu inteligência, uma inteligência na área da matemática, uma inteligência, como eu te falei, musical. Você tem um dom de Deus a ser desenvolvido, uma capacidade, uma habilidade. Vamos dizer, eu não tenho aquela capacidade que muitas pessoas têm, que eu acho incrível. Existem muitas pessoas bem-sucedidas nesta área, com empresas que abriram, mas os negócios começaram pequenos. De fazer bolo, coisas que a gente gosta e come, que é uma delícia. Mas existem pessoas
com esta habilidade, esta capacidade de fazer aquelas lembrancinhas minuciosas. Doutores, engenheiros, pessoas que têm uma habilidade para vender. Claro que pode usar essa habilidade que o Senhor dá de persuasão, de convencimento, da forma errada, para ganhar dinheiro de forma injusta, para acessar lugares de forma injusta. Pode usar o dom de Deus, essa capacidade, essa habilidade, essa inteligência, essa desenvoltura para fazer algo de errado. Então Deus pode te dar uma inteligência na área da liderança. Não tem pessoas que nasceram para ser líder. Pronto. Meu esposo, ele é assim. Ele tem uma capacidade, uma habilidade de gerenciamento, de tratar as pessoas. E Deus já vem treinando ele a vida inteira. Então, você pode estar hoje, diz o Espírito Santo, com o pensamento, poxa, eu devia ter estudado para ser doutor, eu devia ter estudado para ser delegado, eu devia ter estudado. Veja, a sua vida não se perdeu, diz o Senhor. Você não perdeu as oportunidades. Eu estou te treinando, eu estou te forjando, eu estou te moldando, eu já estou te dando experiências. E eu mesmo, o Senhor, te colocarei no lugar alto. Tu irás entender, a tua mente irá entender. Só eu e você que podemos prejudicar o plano, irmãos, desobedecendo e dando lugar ao pecado aqui em nosso cérebro. Mas se confiarmos e termos esperança, isso não significa que você não vai chorar, porque o próprio faraó viu que José é um homem e eu e você somos humanos. Sentimos a dor da rejeição, do abandono, sentimos o processo de ter nos jogado dentro de um poço, sentimos a dor de termos sido vendidos, de termos sido mal compreendidos, mas você, diz o Senhor, não vai contaminar o seu cérebro fazendo o que os outros estão fazendo com você. Minha é a vingança, diz o Senhor. Ou seja, o que o Senhor diz nessa palavra é que dele é a justiça. É ele que vai fazer o julgamento e dar a decisão. O que é que o juiz faz? O juiz, ele vê o processo, e o bom é que de Deus nada se esconde, nada está encoberto. Ele conhece a intenção de todos os pensamentos, antes que o pensamento chegue na nossa mente. Então ele sabe a intenção daqueles que tentaram te prejudicar. Então é ele que dá o veredito, é que dá a punição sobre as suas obras. Lembra do rei, não é? Daquele homem que pegou os utensílios da casa de Deus e na sua festa bebeu com outras pessoas, traduzindo a palavra, não é? Que está lá em Daniel. E o que aconteceu? O que Deus falou? Pesado foste na balança e fosse visto em falta, e ele morreu. Então Deus, ele não está, porque a palavra de Deus diz em Naum que ele não tem culpado por inocente. Ele não tem culpado por inocente. Deus, ele não é injusto. E aquilo que semeamos, iremos colher. Então há uma colheita, há algo que vem das mãos de Deus, porque ele é o nosso juiz. Então, ao invés de você se vingar, ao invés, lá em Naum, a palavra diz, nos primeiros versos, Naum 1, ao invés de você dar lugar à vingança, nós devemos, nesta palavra, minha é a vingança, diz o Senhor, é eu e você que devemos de livre e espontânea vontade não dar lugar à ira, que é uma emoção, e dando lugar à ira, pecar, retribuir, mas de livre e espontânea vontade, entregar a Deus, é o que diz a palavra. Minha é a vingança.
Então, não se vingue, não dê a punição, não retribua da mesma forma, diz o Senhor, mas deixe nas minhas mãos. Mas a palavra diz, na sua tradução, nesta palavra, o quê? Que é de livre e espontânea vontade, que ao invés de darmos o lugar à ira, dá este lugar de punição, de recompensa, de retribuição a Deus. Ao invés de nós ficarmos nesse lugar de querer punir, de querer nós entregarmos para Deus e deixar que a sua justa balança faça a punição, diz o Senhor. Então sentiremos todas as dores e não será fácil. Você viu que José, ele pediu para que falasse dele e que lembrasse dele, porque ele queria voltar para sua terra, porque ele não era daquele lugar. Então ele desejava sair dali. Ele não tinha compreensão total do plano, entendeu? Mas ele estava dentro de uma prisão e nem por isso ele deixou de fazer o que Deus queria que ele fizesse, o que Deus iria fazer na vida dele. Ele não deixou de fazer as coisas com excelência. Então o emprego que você está hoje, por onde você está passando, se você está em obediência, em submissão à palavra de Deus, em expectativas em Deus, mesmo chorando, mesmo triste, mesmo sofrendo, tendo épocas que até tem coisas boas, mas tem vivido as aflições desse mundo, Deus irá te surpreender nesse processo, porque confiaste, porque permaneceste e a tua mente, tu terás compreensão de todo o meu plano, diz o Senhor. O meu Espírito está em você, te conduzirá, te dirá o que falar. Então você está diante de uma oportunidade, você tem uma compreensão, um discernimento, as palavras, o Espírito Santo de Deus traz. Como exemplo para você entender, quando Deus começou a falar comigo sobre esta palavra, eu estava no sofá e de repente o Espírito Santo falou. Foi o meu Espírito Santo que Faraó viu. Então eu saí do sofá e fui pegar a Bíblia e fui ler essa passagem para poder ter compreensão e discernimento. E aí o Espírito Santo de Deus trouxe as palavras para que eu trouxesse para você, meu irmão e amada irmã. Não veio do meu conhecimento humano, mas veio do sopro do Espírito, veio dos céus que o Espírito me falou. E eu criei e estou aqui falando para você. Para você que está em provação, para você que está vivendo aflições, para você que está vivendo problemas, para você que não está entendendo a sua vida, a trajetória da sua vida, mas que tem confiado, tem permanecido, tem se mantido íntegro dentro do processo, não contaminando o seu cérebro. E se você desobedeceu, se arrependa, se humilhe na presença de Deus e alcançarás misericórdia. Peça perdão, abandone e alcançarás misericórdia. Então ele recebeu anel, vestes. E quando a gente recebe o anel da formatura, recebemos aí um diploma. Os céus, eles seguem este protocolo, não é? Então, para Deus, tu já é um administrador. Para Deus, tu já é um engenheiro. Para Deus, tu já é um psicólogo. Para Deus, tu já é uma empresária. Para Deus, tu já é um gerente, um líder. E Deus quer te fazer crescer. Você pode estar nesta área vendendo e Deus te fazer crescer neste ambiente. E Deus te fazer ter a tua própria empresa, te dar ideias para tu vender o teu próprio produto. Você entende? Mas tem que perseverar até o fim. Crer que Deus está no controle da sua vida. Então ele recebeu anel, ele recebeu vestes. Veja que no meio do caminho, ele estava na casa de Potifar. A casa dele, não. A mulher é dele, não. Porque é assim que o diabo faz. Ele quer te dar o que não é teu. De forma... como é que eu posso te falar essa palavra? Ele quer te dar de forma... É o pecado, né? Mas a palavra eu não estou encontrando agora. Ele quer te dar de forma errada. Para você crescer na empresa tem que roubar. Para você crescer tem que derrubar alguém. Para você crescer tem que mentir. Para você crescer tem que ser desonesto. É assim as obras dele.
Mas José não cedeu. E é verdade, ele foi prejudicado por não ceder. A sedução da mulher de Potifar. A casa não era dele. Potifar estava prosperando. E é difícil. Ele estava no mesmo ambiente. Ele estava vendo Potifar prosperar. A Bíblia diz que José prosperou. Mas só no tempo em que toda a palavra se cumpriu é que José ganhou anel, José ganhou vestes, José ganhou honra, José ganhou uma esposa, José ganhou uma casa e José ganhou filhos. Porque o que Deus faz é além do que eu e você possa imaginar. Então tudo que José não tinha, tudo que você não tem, diz o Senhor, hoje, neste processo, você vê que outras pessoas têm, mas que você não tem, o Senhor trará. Confia, mas eu não posso generalizar. A palavra de Deus, diz o Espírito Santo. Para você tomar posse dessa palavra, para você ter essa história com êxito, com propósito, com sentido, lembra, Deus abençoou José. Deus favoreceu José, mas José continuou confiando no único Deus. José continuou adorando ao único Deus. José botou sua confiança em Deus. José, ele permaneceu fiel a Deus e não amou a própria vida. Então, que o Senhor te abençoe. Acolha esta palavra com mansidão, relembrando a palavra. O homem vai cooperar, mas Deus diz, não é o homem quem vai fazer. E não dê lugar a essa multidão de pensamentos, de que você tem que buscar tantas coisas. Porque o que você precisa, eu, o Senhor, estou te conduzindo. Faraó ia participar de um plano de Deus. Então Deus revelou para Faraó. O próprio José diz que Deus revelou a Faraó. Lá no verso 25. E José disse a Faraó, o sonho de Faraó é um. Deus mostrou a Faraó o que ele está para fazer. E incluiu aquele que Deus havia preparado, tinha dado a habilidade em administrar. Apresentou quem? A José. E José foi escolhido por causa da sua humanidade? Não. Ele foi escolhido porque nele foi visto o Espírito de Deus. E porque Deus revelou a estratégia, o plano. Você pode ler depois. Saiu da boca dele, revelado pelo Espírito, revelado pelo próprio Deus. Se o Espírito não fala dele mesmo, então o Espírito ouviu, passou para José, José falou para o homem, falou para Faraó. Entendeu? Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, algo que vai... O homem pode não saber que existe o sobrenatural, mas eu e você sabe que Deus vai agir em toda a situação. O homem te vê na cruz, o homem te vê escravo, o homem te vê servo, ele zomba, ele ri. Ele diz, isso aí vai dar em nada, mas aí os céus chega para dar notícia, chega para reavivar dentro de você hoje o sonho que Deus, ele te entregou. Não é porque não aconteceu que o sonho morreu. Não é porque os outros acham que o sonho morreu, que o projeto morreu, que tu és pequeno, que o projeto é pequeno dentro deste lugar, como Samuel, que o meu projeto, que o meu sonho não vai se realizar e não vai crescer. É ao contrário. Eles ficarão confusos, porque quando ele menos esperar, eles quem? Os teus inimigos, o adversário, aquele que quis te matar, aquele que quis te destruir, aquele que levantou contra a tua vida aflições, dores, diz o Senhor. Ele verá que o meu plano não morre, que a minha palavra ela não deixa de se cumprir, porque toda a palavra e todo o sonho que Deus te entregou vai se cumprir. Mesmo que ele tenha lutado contra o meu projeto, contra o meu sonho na tua vida, diz o Senhor, vai se cumprir. Os homens não sabiam. Morreu. O sonhador morreu. O sonho morreu. Não vai acontecer. Podem pensar, eu sou melhor. Esse pirralho aqui, esse Samuelzinho,
esse projeto pequenininho, podem pensar, irmãos. Mas você tem que continuar crendo no Deus que você serve, que Ele não dá satisfação às pessoas. Ele avisa as pessoas que vão participar do plano. Ele simplesmente chega e faz. Ele não precisa avisar para as pessoas que o projeto que Ele te entregou é grande, que o sonho que Ele te entregou não vai morrer, que tu estás na cruz e na cova para cumprir uma palavra. Ele não precisa avisar. Ele só avisa a quem faz parte do plano e do projeto. Porque os outros só vão saber depois, diz o Senhor. Os outros só verão depois, diz o Senhor. Então confia nas palavras de Deus. Te reanima. Nesse tempo faz algo por ti que tu consegues fazer. Toma um café, toma um chá. Compra um biscoitinho que você gosta. Algo que te dê prazer. Além de passar tempo, que é o primordial. Nada substitui seu momento com Deus. A sua palavra. Esse relacionamento de vocês é o que vai gerar prazer e alegria. É o que vai te fazer permanecer por ficares com Ele e caminhares com Ele e conheceres a Ele. E para conhecer alguém, para ter intimidade com alguém, é necessário parar, é necessário conversar, é necessário passar tempo junto para assim se conhecerem, diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, acolha esta palavra com mansidão. Eu oro em nome de Jesus, meu Pai, pela palavra que Tu colocaste em minha boca, para que, meu Pai, Tu ressuscites neste dia os sonhos, os projetos, a palavra a qual Tu entregaste para os meus irmãos e as minhas irmãs, Pai. E oro pelo aquele, Pai, que saiu da rota do caminho, que abandonou o caminho, que desistiu por causa do tempo, por causa das aflições, por causa dos problemas. Mas que em nome de Jesus possa se arrepender e voltar para o centro da Tua vontade, e voltar porque há tempo. Melhor é o final das coisas do que o início. O início, quem olhasse ia dizer, oxe, mas e o final foi como? Como foi o final? O meio pode ter sido difícil, diz o Senhor, mas não determina o teu final. O meio pode ter sido difícil, diz o Senhor, mas não determina o teu final. Não vai realizar na sua vida e se concretizar na sua vida o plano do inimigo, mas vai se concretizar na tua vida o meu plano, diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, irmão. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima notícia dos céus.